Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Sexta-feira da quinta semana da Quaresma. Vamos rezar pelo descanso eterno de Beganete Cândido de Jesus, Cirlei Marcos da Fonseca, Francisco Bernardes, José Augusto da Fonseca, Francisca Nadir Alvarenga, José Itamar Adilson, Vitor das Chagas Lima, José Ferreira Abreu, Maria Rita Eusébio Abreu, Sebastião Antônio Pereira, Eli Alves da Silva, Pedro Estevão, Alírio Batista de Carvalho, Aleixo Batista de Carvalho, Valdecir Carvalho da Costa, Elisete Caetano, falecidos da família Castro, Mendonça e Santos, pelo aniversário de Marcilene Bernardes, pela recuperação da cirurgia de Zelia Andrade Arriel, Orlando Marques, Márcio, Geni Cândida de Abreu. Irmãos e irmãs, com a aproximação da Semana Santa, renovemos nossa súplica a Deus, para que acolha nosso arrependimento e fortaleça nosso caminho de conversão. De coração contrito e cheio de piedade, celebremos. Com alegria, cantemos. Te peço que tu me convertas o coração, que eu decida mudar de uma vez a direção. Dessa vez é pra valer, dessa vez é pra valer. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Quero ser como fui batizado, não quero voltar ao pecado. Converte meu coração, Senhor, converte o meu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, nos reunimos mais uma vez nesta noite para celebrarmos esta Eucaristia, para a qual acolhemos a todos aqui presentes na matriz, também aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais de nossa paróquia, neste último dia do centenário Santíssima, que possamos com ela, diante do sepulcro, não enterrar verdadeiramente a nossa esperança e o nosso desejo de viver, mas verdadeiramente colocar junto com o Senhor toda a nossa força, a nossa disposição
para que, fortalecida a nossa fé, possamos aguardar as vitórias e as maravilhas que Deus sempre realiza em nossa vida. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos, irmãos e irmãs, ser pecadores e com confiança invoquemos a misericórdia do Pai. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Perdoai, Senhor, as faltas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços dos pecados que em nossa fraqueza cometemos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Do livro do profeta Jeremias. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor.
Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha e meu refúgio. Sois minha força, minha rocha, meu refúgio. Minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero. Invocarei o meu Senhor, a Ele a glória. E dos meus perseguidores serei salvo. E dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor eu invoquei a minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. Do seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou aos seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura, se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus. Por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai o consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, Jesus afirma: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ao longo destes dias temos acompanhado a dificuldade que os judeus, especialmente as autoridades religiosas, têm de reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Mesmo diante das obras realizadas, dos sinais apresentados, eles não querem acreditar e acolher a mensagem deste Jesus, que meramente não é o filho de José, nem tampouco um mero profeta, mas o Deus encarnado. E por isso a sua insistência, como acompanhamos no Evangelho de hoje: por ordem do Pai mostreis muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? E aí eles dizem: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. E por sua vez Jesus leva-os a perceber que de fato Ele é Deus, o Filho de Deus, enviado pelo Pai a este mundo para redimir a humanidade. E os convida a convidar, não por Ele, mas pelas suas obras, que manifestam verdadeiramente que Ele é Deus, seja o seu poder sobre o espírito do mal, seja o seu poder sobre a natureza, o seu poder de cura, de libertação, a sua presença que redime e faz a diferença na vida de tantas pessoas. Inúmeros são os sinais dados, mas quando não se quer, não adianta sinais, não adianta milagres. Quando há um fechamento em si, não há possibilidade de fato professar a fé.
e tentam novamente prender Jesus e apedrejá-lo. Mas, como disse, ninguém tira a vida de Jesus. Não é a hora ainda. No momento da sua prisão, não são eles que prendem Jesus. É Jesus que se entrega aos soldados que vão lhe prender e o levam para a condenação. Da mesma forma como ninguém tira a sua vida, ele a oferece livremente, porque não há maior prova de amor que dar a vida. E verdadeiramente Jesus dá a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter vida. Por isso, o ministério de Jesus é prefigurado também na missão de Jeremias, como ouvimos na primeira leitura, quando Jeremias, diante da sua missão de profeta, é perseguido, incompreendido e também tramam a sua morte. Mas Jeremias, para além da perseguição, para além do perigo que se aproxima dele, ele manifesta a sua confiança. O Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. E ele louva o Senhor, porque de fato ele liberta a vida do homem que é perseguido, na certeza de que diante do seu invocar ao Senhor na angústia, verdadeiramente Deus o atenderá, e como de fato o faz, porque Jeremias vê em Deus a sua rocha, a sua força, o seu abrigo, o seu escudo, a sua proteção. Por isso, irmãos e irmãs, vivenciarmos o tempo da Semana Santa, é a exemplo do Cristo e dos profetas, também cultivarmos em nós esta fé que se entrega, que se abandona, que confia. Isso só é possível à medida em que cultivamos uma intimidade com o Senhor. Que Deus nos dê esta graça e que possamos ter a perseverança no cultivar esta fé que se abandona e confia no Senhor, a exemplo de Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, confiantes no cuidado do bom pastor, que protege e guia seu povo, apresentemos ao Pai nossas súplicas rezando. Escutai, Senhor, o pedido do vosso povo. Para que a Igreja, guiada pelo Espírito de Jesus, seja firme e corajosa no anúncio do Evangelho, mesmo diante das dificuldades e rejeições, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai o pedido do vosso povo. Para que a nossa comunidade se fortaleça na amizade e no serviço, cuidando um dos outros com amor e perseverança, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, o pedido do vosso povo. Para que os doentes e sofredores sintam a presença consoladora do bom pastor em suas vidas e encontrem força para continuar, rezemos ao Senhor. Escutai, Senhor, o pedido do vosso povo. Ó Pai de bondade, acolhei nossas preces e fazei-nos caminhar sempre sobre o cuidado amoroso do vosso Filho, Jesus Cristo, nosso pastor e Salvador.
Tudo isso vos pedimos pelo mesmo Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, pelos séculos dos séculos. Amém. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Ora, irmãos e irmãs, para que o sacrifício da Igreja nesta pausa restauradora, na caminhada rumo ao céu, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei, ó Deus de misericórdia, que mereçamos sempre servir dignamente o vosso altar e, pela participação assídua neste sacrifício, alcançar a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação. A vossa glória, hosana nas alturas, Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu
e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel e nosso Bispo Coadjutor Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, com São José, seu esposo, os apóstolos, São Sebastião e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Irmãos e irmãs, guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pedimos, ó Cristo,
Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assisti o bispo diocesano, os presbíteros, as pessoas consagradas, aqueles que se preparam para o sagrado ministério. Tornai-os fortes e perseverantes na sua vocação. Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãs, onde possa germinar, crescer e produzir frutos. A semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa, que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Dores, São José. Oremos. Senhor, sejamos sempre protegidos pelo sacrifício que recebemos, que Ele afaste sempre de nós tudo o que é nocivo, por Cristo nosso Senhor. Sentados por um instante, lembramos que após a bênção final, eu estarei atendendo confissões aqui na matriz. Amanhã nós teremos às 15 horas a missa com os enfermos aqui na igreja matriz. Então aqueles que são maiores de 60 poderão receber a unção dos enfermos, desde que já não tenham recebido neste ano. Lembramos que no domingo nós teremos às 9 horas da manhã a missa normalmente com as crianças, às 9, às 17 horas a bênção dos ramos em frente à igreja do Rosário, de onde sairemos em procissão aqui para a matriz, onde haverá a continuidade da Santa Missa. Também temos funcionando ali do lado de fora a barraquinha de São Vicente, com o intuito de arrecadar finanças para a continuidade da obra da capela. Então todos são convidados a prestigiar e colaborar. Também estão sendo vendidas as velas para a Semana Santa aqui do lado de fora, e também na mercearia da Rose, na mercearia do Iraí, no supermercado do Zaqueu, na mercearia do Du, no verdurão do André e na farmácia Droga Rede. Então aqueles que desejarem poderão adquirir a sua vela e assim poder utilizá-las nas procissões, especialmente no Sábado Santo, quando também iremos precisar das mesmas. O valor das velas, R$5. Então vamos neste momento ficarmos de pé para rezarmos este último dia do setenário. Formosa, ó Mãe querida,
Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Rezemos juntos. Abri, Senhor, os nossos lábios, para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai nosso entendimento e inflamai nossa vontade, para que possamos rezar e meditar digna, atenta e devotamente as dores de Maria Santíssima, Mãe de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que mereçamos ser atendidos na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. De pé cantemos o refrão para acolhermos a última vela e a última espada. Oremos. Ó Deus, quando vosso Filho foi exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz sofrendo com ele. Dai à vossa Igreja, unida a Maria na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Contemplemos hoje a sétima dor da soledade que teve Maria Santíssima, ficando sem seu amado Filho, nem vivo, nem mesmo morto, ao sepultá-lo. Meus irmãos e irmãs, aqui nos reunimos para este último dia do centenário das dores de Nossa Senhora. Neste sétimo dia, nos colocamos diante do sepulcro. Tudo parece concluído, selado, encerrado. Mas à luz da fé, este não é o lugar do fim. É também o espaço do abandono confiante, da entrega total nas mãos de Deus. A sétima dor de Maria nos introduz num mistério profundo, o silêncio que não é vazio, mas gestação de esperança. O Evangelho de São João descreve com sobriedade o sepultamento de Jesus. Não há palavras de Maria, não há gestos grandiosos, apenas o silêncio. E é justamente aqui que podemos contemplar algo novo. Maria não apenas sofre, mas também permanece.
Este silêncio de Maria encontra eco numa antiga tradição da Igreja que vê nela a mulher de fé pura, que continua acreditando quando tudo parece desmentir a promessa. Enquanto os discípulos se dispersam e o mundo parece mergulhar na derrota, Maria guarda a chama da fé. Como ensina o Catecismo da Igreja Católica, a fé de Maria jamais vacilou. Se iniciamos falando da fé que entrega, podemos perceber que encerramos também falando desta fé que jamais perde a esperança. Maria, com isso, meus irmãos e irmãs, vivencia uma realidade de perseverança, de fidelidade ao Senhor. São João Paulo II, ao refletir sobre o Sábado Santo, dizia que Maria é a única em que a fé da Igreja permanece intacta naquele momento. Ela torna-se, de certo modo, a própria Igreja, que não cansa de esperar. Isso nos revela que o sepulcro não é verdadeiramente ou apenas o lugar da morte, mas também um lugar da fé madura, purificada de todo apoio sensível, concreto, onde somente se coloca a confiança em Deus. A experiência de Maria junto ao sepulcro é imagem desta noite. Não há consolações, não há milagres, não há respostas, apenas Deus que permanece oculto. E ainda assim, Maria permanece com Ele. O silêncio de Maria, meus irmãos e irmãs, muito tem a nos ensinar, porque muitas vezes diante da morte, diante das perdas, questionamos por quê. Maria não questiona por quê. Maria silencia, confia e encontra em Deus o seu sustento na sua dor, no seu sofrimento. Essa dor nos convida assim, e por isso, meus irmãos e irmãs, a uma atitude muito concreta na nossa vida espiritual. Aprender a permanecer nos momentos em que não sentimos nada, quando a oração parece vazia, quando o bem parece inútil, quando a esperança parece enterrada, quando de fato Deus parece distante, somos convidados a permanecer, a confiar. Quantas vezes também nos encontramos diante de sepulcros, situações que não entendemos, perdas irreversíveis, sonhos que parecem mortos. A tentação é de ir embora, é de desistir, é de fechar o coração, é de não ter fé, não a confiar em Deus. Maria, porém, nos ensina um outro caminho: ficar, confiar, saber esperar. O sepulcro também nos fala de entrega. Jesus foi colocado ali por mãos humanas, mas no fundo ele se entregou ao Pai. Maria, ao permitir que seu filho fosse sepultado, realiza o ato mais radical de confiança. Ela entrega a Deus tudo aquilo que lhe é mais precioso, sem garantias, sem respostas. Deus não nos pede sucessos, Deus nos pede fidelidade. Maria é fiel até o fim, mesmo quando tudo parece perdido. E podemos nos perguntar: temos esta mesma fé de Maria? Quando tudo não mais parece ter solução, somos capazes ainda de em Deus confiar, em Deus abandonar? Por isso, esta última dor de Maria não é uma mera dor, é também espera fecunda.
O sepulcro se torna um ventre silencioso, onde Deus prepara algo novo. O mundo vê uma pedra fechada, fechando tudo. A fé começa a entrever que Deus está agindo no oculto. Podemos ainda, irmãos e irmãs, aprofundar este mistério contemplando um detalhe, muitas vezes pouco percebido: o fato de Jesus ser sepultado num jardim. Não é um dado apenas geográfico, mas também teológico. A Escritura, o Gênesis, o relato da criação, começa em um jardim, o Éden, lugar da vida, lugar da harmonia, lugar da comunhão com Deus, que foi perdido pelo pecado, pela desobediência, pela não confiança, pela não entrega em Deus por Adão e Eva. Agora, no jardim, não mais do Éden, mas do sepulcro, Deus inicia silenciosamente a restauração de toda a criação. É o surgir de um novo jardim. Como nos ensina São Paulo, Cristo é o novo Adão, aquele que inaugura uma nova humanidade. Assim, enquanto Maria deposita o corpo de seu filho naquele jardim, já se prepara o início de uma nova criação, reconciliada com Deus. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós cristãos não celebramos o sétimo dia ou sábado como dia do descanso, em que se encerra a criação e Deus descansa. Descansamos no oitavo dia, no domingo, no dia do Senhor, na nova criação que se realiza na ressurreição do Senhor. Por isso, sim, se Adão e Eva perdem a comunhão com Deus pela sua desobediência e a sua desconfiança, nós fomos resgatados e reconduzidos a este jardim, a este céu, pela obediência de Jesus, pela confiança de Maria. Além disso, o gesto do sepultamento revela também a profunda da dignidade e do amor pelo corpo humano. O cuidado com o corpo de Jesus, envolto em faixas e perfumes, recorda aquilo que a Igreja sempre ensinou: o corpo não é desprezível, mas chamado à ressurreição. Como nos afirma o Catecismo da Igreja, a carne é o eixo da salvação. Por isso, Maria, ao acompanhar este momento, nos ensina e respeita a valorizar a vida humana em todas as suas etapas, desde a gestação até o último suspiro. Uma vida que deve ser cuidada, um corpo que deve ser cuidado, porque a vida não nos pertence, a vida é de Deus, ela nos é oferecida como dom e devemos prestar contas de como vivemos a nossa vida, de como cuidamos da nossa vida, de como cuidamos da vida do outro. Por isso, sim, meus irmãos e irmãs, somos convidados a reconhecer que o corpo é destinado à glória futura. Outro ponto que ilumina esta cena é a atitude de José de Arimateia e Nicodemos, que assumem a responsabilidade de sepultar Jesus. Eles representam aqueles discípulos que, mesmo no fracasso, têm a coragem de se comprometer publicamente com Cristo. Isso ecoa o ensinamento do Papa Francisco, que constantemente nos recorda que a fé não pode ser vivida de forma escondida ou acomodada,
mas exige testemunho concreto, especialmente nos momentos difíceis. O sepulcro, portanto, torna-se também lugar de decisão: permanecer fiel ou abandonar. O que preferimos? Sermos fiéis até o fim? Confiarmos no Senhor? Sabermos esperar? Ou iremos abandonar? Iremos fugir? Iremos negar? Iremos não reconhecer tudo aquilo que Deus continuamente faz por nós? Cabe a nós decidir: sermos fiéis ou abandonar o Senhor. Há também um aspecto espiritual: o sepulcro como lugar da espera ativa. A carta aos Hebreus nos lembra que a fé é a garantia dos bens que se esperam. Maria, mesmo sem exigir, sem agir exteriormente, vive uma intensa atividade interior. Ela crê, ela espera, ela ama. Essa atitude ilumina a vida da igreja e de cada um de nós, que muitas vezes se encontra em contextos de escuridão, perseguição, aparente esterilidade, ou mesmo sem sentir a presença de Deus. O magistério nos ensina que nesses momentos a igreja é chamada a perseverar, confiando que o Espírito Santo continua agindo, mesmo quando não vemos resultados rápidos. Assim, meus irmãos e irmãs, também podemos compreender que o sepulcro de Cristo lança luz sobre o sentido cristão da morte. Para o mundo, a morte é ruptura definitiva, é o fim. Para nós, é passagem. São Paulo nos diz: para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Esta afirmação só se torna possível à luz do sepulcro vazio. Mas Maria, ao viver este momento extremo, torna sinal desta esperança que transcende a morte, ensinando-nos a olhar para além daquilo que é finito. Por fim, esta dor nos convida a uma espiritualidade da confiança radical. O Papa Bento XVI nos recordou que a esperança cristã, ela não é individual apenas, mas abre um horizonte para toda a humanidade. Ao colocar Jesus no sepulcro, parece que tudo se fecha. No entanto, na lógica de Deus, é justamente onde aos olhos do mundo tudo se encerra, é onde para Deus tudo começa a se abrir para a eternidade. Por isso, irmãos e irmãs, chegando ao final deste setenário, onde tivemos a oportunidade de refletir, rezar as dores de Maria e em suas dores as nossas dores, somos chamados a aprender uma fé que não depende de sinais visíveis. Somos chamados a uma esperança que não se deixa sufocar pelas evidências contrárias. Somos convidados assim, meus irmãos e irmãs, a permanecermos fiéis até o fim. Diante dos sepulcros de nossa vida, ela nos ensina a confiar em Deus, que continua agindo, e que mesmo quando tudo parece encerrado, Ele nos prepara uma grande vitória. Diante disso, a nossa vida ganha uma nova luz. Nem todo silêncio é ausência de Deus. Nem toda espera é perda de tempo. Nem todo fim é definitivo. Há momentos em que Deus trabalha no escondimento e a nossa missão jamais é compreender tudo, mas permanecermos fiéis. E para isso, somos convidados a abandonarmos-nos em Deus.
Ao contemplarmos Maria, que deposita Jesus no sepulcro, somos convidados a dar um passo mais profundo, não apenas servir, não apenas perseverar nas dificuldades, mas crer quando tudo parece acabado, quando não parece mais ter razão para ter fé, é quando devemos ter fé. Que Maria nos ensine a viver estes sábados santos da vida, aqueles momentos em que Deus parece silencioso, com um coração firme, confiante e cheio de esperança, porque mesmo quando tudo parece sepultado, Deus está preparando a ressurreição, Deus está preparando uma vida nova. Por isso possamos, irmãos e irmãs, vivendo ao longo destes 7 dias, as 7 dores de Maria, possamos com ela, junto de Cristo, sepultar, não a nossa alegria, não a nossa fé, não a nossa esperança, mas a nossa incredulidade, a nossa ansiedade, a nossa pressa, a nossa falta de paciência e de saber aguardar os momentos de Deus, para que tudo isso nos dê a graça de saber viver o silêncio de Deus e as suas demoras, na certeza de que Deus é fiel e jamais nos abandona. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor. Salve, ó Virgem dolorosa. Dai-nos pelas vossas dores. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração, ao ouvir a profecia do velho Simeão no templo, Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração, ao ter que fugir com São José e seu menino Deus para o Egito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração, quando perdeu por 3 dias o vosso Filho amado em Jerusalém, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração, quando encontrou com seu Filho carregando a cruz por nossos pecados. Ave
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração, quando ao pé da cruz viu Jesus morrer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração, quando recebeu nos braços o corpo do vosso Filho morto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração, quando viu sepultado seu Jesus. Oremos. Ó Senhora das dores, silenciosa com a profecia de Simeão, apressada com a fuga para o Egito, aflita com a perda de seu filho, dilacerada ao encontrar seu filho na rua da amargura, emudecida ao ver seu filho morto na cruz, angustiada ao receber seu filho morto nos braços, e contrita com o sepultamento de Jesus, sarai nossas feridas e consolai-nos em nossas aflições, por Cristo nosso Senhor. Rogai por nós, ó Virgem dolorosíssima.
O Senhor esteja convosco. O Deus de bondade que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, enriqueça-vos com a sua bênção. Seja-vos dado sentir e por toda parte a proteção da Virgem das Dores, por quem recebestes o Autor da vida. E vós que vos reunistes hoje para celebrar este último dia do centenário de suas dores, possais escolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Senhora das Dores, e de São José, seu esposo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.